Estamos entrevistando a escritora do livro do Hospital de Barretos, e nós precisamos fazer essa diferença. O autor do livro é o Henrique Prata e a escritora que ele escolheu é a Cristina Marques de Oliveira. O livro está aqui na minha mão. Ô Cristina, no bloco passado nós falamos que acho que por 3 vezes o Henrique se negou a administrar o hospital. O pai ficava doente, como é que é, hein? Pois é, então, teve essa primeira vez que eu te citei no bloco anterior, que a Sociedade de Barretos, querendo manter o hospital, claro, pediu que o Henrique administrasse. Eles formularam um projeto para tornar o hospital viável. E aí ninguém melhor que o Henrique, que era muito bom com o negócio, mas ele não quis, como eu te falei. Aí o pai dele teve um infarto, algum tempo depois. E nesse período ele foi obrigado a assumir. Mas ele impôs a condição de que nós Ainda falamos. não. Ah, não? Ainda não. Ele ficou por um tempo, o pai se recuperou e voltou. Sei. Tempos depois, o Dom Antônio, que era esse bispo, Sei. ele chegou para o Henrique e falou: Henrique, a situação do hospital está caótica. Seu pai não consegue enxergar, mas ele está atolado em dívidas, dívida em banco. Dívida de hospital, Dívida hospitalar, exclusivamente hospitalar. E, aliás, quero ressalvar aqui o caráter do pai do Henrique. Ele fazia o melhor pelos doentes. Era um médico, além de cientista, um médico extremamente competente, um ser humano muito especial. Tocava o paciente, olhava no olho, sabia o nome de todos e sempre teve esse nível de exigência o máximo. Ele dizia o seguinte: o que serve para o meu doente tem que servir para o meu filho. Ah, isso é demais de bom, né? Isso é demais. Então, é claro que o hospital vivia, todo mundo sabe que é uma dificuldade enorme até hoje gerir um hospital. E aí, nessa terceira ocasião, o bispo prensou o Henrique, falou: Henrique, agora você não pode se negar, meu filho, porque não é nem o hospital, é o teu pai, porque ele está com dívida, ele precisa renegociar, e se você deixar a coisa andar, tudo que vocês têm não vai dar conta de responder pela dívida do hospital que seu pai está assumindo. Aí o Henrique disse que bambeou, disse que ficou frente a uma situação que ele não podia descartar, ele tinha que assumir, porque era o nome do pai. Aí ele chamou a família, então ele já tinha repudiado o hospital por 2 vezes. Essa seria a terceira vez, porque ele chamou a família e falou: vou sanear, vou negociar com o banco, com o fornecedor, com o salário de médico, vamos fazer o que for possível, mas assim que tiver saneado, nós vamos vender o hospital. E o que pudermos arrecadar, nós vamos dar para a mamãe, que investiu a herança dela toda aqui, para que ela tenha uma velhice amparada. O pai aceitou, com muita dificuldade, você imagina a frustração. A imposição dele, né? A imposição dele. A família e a mãe, todos chegaram à conclusão que saneado o hospital ele ia ser vendido. E o problema ia ser, digamos que, sanado. Em quanto tempo ele resolveu o problema do hospital? Diz o Henrique que saiu como um louco, negociando empréstimo banco a banco, fornecedor, como eu já disse. Em 7 meses ele deu conta de sanear o hospital. Só que a parte da venda era segredo. Só sabia o núcleo familiar. Os médicos, os funcionários estavam contando com saneado o hospital, ele iria continuar. E aquele médico que chamou o Henrique à meia-noite? Pois é, isso foi uma parte da história impressionante. Porque quando o Henrique saneou o hospital, ele chegou para o pai dele num café da manhã e falou: pai, está tudo pronto, nós vamos vender o hospital e vamos encerrar. Ok, o pai aceitou e o Henrique teve uma última reunião com os médicos, depois de ter avisado ao pai, para colocar, não à venda ainda, viu, Arthur, mas como o hospital estava saneado. E depois que ele termina essa reunião, um médico chamado Dr. José Elias, por quem o Henrique tinha um carinho especial, porque além de um médico excelente, amigo, assessorou o Henrique em todos esses meses, ele também ainda não sabia da venda. Então, quando terminou essa reunião, ele chamou o Henrique e falou: Henrique, vem cá, eu quero que você vá comigo ao centro cirúrgico. Aí o Henrique falou: por favor, Zé Elias, estou cansado, não quero ir para centro cirúrgico, nem gosto disso, por favor, me poupe. Não,
não, vem aqui. Ele disse que um jeito tão carinhoso e tão simples de ser, como, né? E o Henrique falou, tá bom, vou fazer mais essa com você. E foram ao centro cirúrgico. Diz que o doutor Zé Elias, com a agenda de cirurgias marcada debaixo do braço, no meio, um catálogo de aparelhagem médica. Aí diz que o Henrique fez essa concessão, muito a contragosto, chegou nessa sala de pequenas, de curativos, na verdade. Então, ele falou para o Henrique, Henrique, nós temos 2 salas de cirurgia de maior porte e essa pequena sala de curativo. Se você comprar esse foco cirúrgico de luz, aí abre o catálogo e mostra. O Henrique disse que tinha um carimbo, assim, roxo, escrito $5.500. Sei. Se você me der esse foco cirúrgico, essa sala vira uma sala de cirurgia, de pequenas cirurgias, e eu libero as outras 2 para cirurgias de maior porte. Então, nós vamos ter uma sala de cirurgia a mais e vamos poder agilizar as cirurgias, porque quem tem câncer tem pressa, acima de tudo. Aí abriu e falou, olha, tá vendo esse cara aqui? Ele tem câncer de pulmão. Do jeito que está o hospital hoje, eu só vou conseguir operá-lo daqui 65 dias. É muito para quem tem câncer de pulmão. Aí você vai me dizer, manda para outro centro. São Paulo é 120 dias, em qualquer outro hospital do Brasil é muito maior o tempo de espera. E se você fizer isso, Henrique, eu posso operá-lo com 30 dias, dar uma sobrevida a ele com qualidade. E você, como leigo, vai poder salvar muito mais vidas do que eu como médico. E isso virou um bordão, né? Isso virou um bordão, virou uma fala de conclamar, né, as pessoas a ajudarem. E o Henrique sentiu um soco do estômago, porque pela primeira vez ele pensou, não vou mais queimar esse hospital. Como que eu posso queimar? Foi aí que ele teve o sonho? Nessa mesma noite voltou para casa, com isso na cabeça, meu Deus, eu leigo, posso salvar vidas. E teve esse sonho, ele sonhou com um hospital enorme, espalhado pelo terreno. E não na vertical, como não geral na vertical, como normalmente são. E acordou de manhã impactado e voltou para tomar café com o pai. Falou, pai, eu estou mudando de ideia. Eu acho que eu vou manter o hospital. E aí, o pai disse? Para surpresa do pai, o pai falou, de jeito nenhum. Agora que a gente resolveu, você não vai mudar. Agora que eu aceitei a ideia, eu não quero você metido com a administração hospitalar, não quero você envolvido com problema médico. Você tem sua vida, você é pecuarista, você tem sua família, está encerrado. O Henrique falou, caramba, quando eu era contra, ele, né? Agora que eu estou dando para ele essa possibilidade, o que aconteceu com meu pai? Eu, particularmente, imagino o que aconteceu. Ele não queria mais nenhuma ilusão, né? Claro. Ele tinha perdido a ilusão, então ele não queria se iludir de novo. E o Henrique falou, e olha, pai, quero mais, eu quero ver aquele projeto de hospital que você tem engavetado. Sei. Porque se aquele projeto corresponder ao meu sonho, aí é um caminho divino, é Deus colocando a mão nas coisas. Aí o pai falou, de jeito nenhum, eu só aceito voltar a pensar nisso se você me oferecer alguma coisa concreta em termos de dinheiro e de plano. Aí ele foi pensar nisso. Eu queria que você me contasse rapidamente como foi a ideia dele de copiar o que o Sírio-Libanês e o Einstein faziam. Aí ele saiu daí muito surpreso e até certo ponto frustrado. Falou, pô, eu tenho que conseguir alguma coisa para convencer meu pai. Ele não vai me impedir de fazer o que eu quero. Saindo dali, ele topa com o primo dele, o Maurício Jacinto, que era um fazendeiro de peso, de nome, de dinheiro. E ele chama, ô Maurício, vem cá. E conta para o Maurício a situação. E fala, Maurício, uma vergonha para Barretos atender pessoas na rua tomando quimioterapia, fazendo quimioterapia. Nós temos um ambulatório que pode atender 50 pessoas, a gente atende 100. Então, 50, incrível, né? Pessoas tomavam soro no meio da rua. Aí ele falou, nós precisamos dar um jeito nisso. Maurício falou, com certeza. Se você quiser, eu te ajudo. O que você precisa de dinheiro? Você quer, eu te dou $10 mil. Você quer mais? Aí o Henrique falou, quero. Eu quero os seus 10 mil, quero que você peça mais 10 mil para sua mãe. E
tive uma ideia aqui que já devia estar no meu inconsciente. Vamos copiar São Paulo, o Einstein, o Sírio-Libanês. O que eles fazem para motivar as doações? Eles colocam o nome das famílias benfeitoras em pavilhões, em alas hospitalares. Então, a gente podia fazer isso. Podíamos começar, inclusive, dando o nome do meu avô, o Henrique falou, e do seu pai. E vamos conseguir, com isso, tocar os fazendeiros de Barretos. Aí, isso posto, eles voltaram para o pai do Henrique. Aí ele e o Maurício. Pai, agora nós temos uma coisa concreta. O Maurício vai colaborar, nós vamos pedir dinheiro. Eu já tenho 10 mil do Maurício, 10 mil dólares naquela época, 10 mil da mãe do Maurício. E o Maurício vai se comprometer a tocar a construção do ambulatório, para a gente tirar esse povo da rua. Agora eu quero ver o projeto. Agora ele falou, eu quero ver o projeto. O seu projeto que estava engavetado. Projeto. E aí? Aí o pai não teve outra saída, né? Eu tenho a impressão que no fundo o pai, ufa, que delícia, maravilha. E aí mostrou o projeto para o Henrique. Aí o Henrique disse que ficou mole, né? Porque o projeto era exatamente o do sonho. Um projeto enorme, com gente passando pelos corredores, doentes sendo assistidos. Ele falou, incrível isso. Eu não tinha visto esse projeto. Eu eventualmente ouvi o meu pai falar dele. Então, isso é um sinal divino, isso é uma missão que eu tenho que assumir. E em cima do bordão, fala o bordão de novo, de convencimento. Nós, como leigos, podemos salvar muito mais vidas que até mesmo os médicos. Aí aqueles primeiros 10 mil dólares viraram 400 mil dólares. Eles conseguiram 40 pessoas. 40 pessoas. Eles foram de casa em casa. O avô, o nome do avô do Henrique, seu Antenor Duarte, abriu, né, essa porta aos fazendeiros de Barretos, que colaboraram cada um com 10 mil dólares. E diz que depois das pessoas físicas vieram as pessoas jurídicas. Exatamente. E o Henrique foi procurar o José Cutrale, que é um usineiro de laranja. Ele tem uma fábrica de suco de laranja em Colina. E ele chegou para o José Cutrale e falou, olha, seu Zé, para as pessoas físicas a gente está pedindo 10 mil dólares. Para as jurídicas, a gente queria 20 mil. Aí o Zé Cutrale falou para ele, olha, Henrique, você vai me dar o direito de não te ajudar nesse primeiro momento. Eu quero ver alguma coisa de concreto. E aí você pode voltar aqui que eu te ajudo. Me traz o início, o final. Quando você estiver nos finalmente desse primeiro pavilhão, eu te ajudo. Aí o Henrique disse que aceleraram as obras, ele fotografou e voltou um tempo depois lá com o Zé Cutrale e falou, olha, seu Zé, agora eu trouxe para o senhor alguma coisa de concreto para te oferecer. Quando ele viu, o Zé Cutrale falou, olha, eu estou vendo aqui, mas já ouvia falar do seu trabalho. Sei do seu otimismo, do seu pique, da sua garra para conseguir isso. Então, é claro que agora eu vou cumprir minha palavra e vou te ajudar. E o Henrique falou, puxa, mais 20 mil dólares. Mais 20 mil dólares. Aí chamou o diretor financeiro dele, trouxe o cheque, o Henrique abriu e falou, eram 100 mil dólares. Olha que bárbaro. Aí o Henrique falou, puxa, estou no caminho certo. O Cristina disse que aí o Henrique decidiu que precisava envolver a população, que a população tinha que se sentir responsável. Com certeza. Depois do momento onde ele consegue a adesão dos fazendeiros, das empresas, ele precisava mobilizar a população, obviamente. E aí ele começou fazendo rifas, né, vendendo rifas junto ao Banco Real, diz que 50 mil rifas venderam com facilidade, porque o projeto já tinha credibilidade. Então, diz que ele ficou surpreso de ver que em uma semana ou duas, as rifas, 50 mil rifas foram esgotadas. E a população realmente acreditou no trabalho. E como é que foi a história com a Amador Aguiar do Bradesco? Eu vou te contar, mas além das rifas, uma outra coisa onde ele envolve a população é através dos leilões de gado. Leilões de gado. Que começaram a pipocar, começaram em Barretos, aí foram se espalhando, inclusive pelo Brasil todo, inclusive nos estados que mandam doentes para Barretos. Agora, a história do doutor Amador Aguiar, não sei se o doutor Amador Aguiar mesmo, as pessoas se lembram, já foi presidente do Bradesco, na época era presidente do Conselho do Bradesco. Sim. Aí, como o Henrique havia feito essa rifa
no Banco Real, ele foi pedir para o Amador Aguiar se poderia fazer a mesma coisa junto ao Bradesco, que era um banco de grande penetração. Aí o Amador Aguiar pensou e falou, olha, depois eu vou te dar uma resposta. Aí um dia chamou o Henrique, por telefone, chamou o Henrique e falou, olha, Henrique, é o seguinte, eu não posso abrir um precedente, eu não vai dar para você vender, eu não posso vincular ao Bradesco essas rifas. Mas, quanto você acha que você arrecadaria com essas rifas? Aí o Henrique falou, olha, minha intenção é arrecadar $100 mil. Falou, então tá aqui os $100 mil. Você não vai vender a rifa no Bradesco, mas eu vou te dar. Que bacana. E, além disso, você faça a sua rifa. Faça a sua rifa. Então, foram $200 mil. Eu queria que você repetisse como é que o pai do Henrique queria que os pacientes fossem tratados. Pois é, quando o Henrique começou a administrar, depois que ele cedeu, né, digamos, a essa missão divina que ele acha que tem, ele começou a administrar tomando conta, ele brinca que ele, até quantas vezes se abriu uma torneira, ele tomava conta. Sei. E aí ele chegou à questão dos remédios, né, remédio de primeira geração para tratamento de quimioterapia. E ele ficou indignado, chegou para o pai dele e falou, escuta aqui, pai, nós estamos precisando cortar custos, o senhor me dá para os pacientes remédios importados que são 10, 20 mil vezes mais caros que os nacionais. Porque, vamos deixar claro, o hospital é um hospital particular que atende o SUS. A única arrecadação do Hospital de Barretos é o que o SUS paga pelos trabalhos feitos. Tá? O Henrique não aceitou nenhum tipo de convênio particular para que não houvesse diferenciação de tratamento entre o atendido pelo SUS e o atendido por convênio. Então, a única receita é SUS e tudo que ele pode fazer passando o chapéu para conseguir dinheiro, como vocês estão vendo. Mas aí o pai falou, de jeito nenhum, Henrique, você não vai dar remédio nacional. Isso há anos atrás. E por que não remédio nacional? Não passavam pelo crivo da vigilância, não tinham comprovada eficácia. E ele falou, não sei o quão sérios são esses remédios. Eles não são efetivos. Então, Henrique, você vai continuar, isso você vai me prometer. Você vai continuar comprando remédio importado da melhor qualidade para dar para o doente do SUS o que você daria, de novo, ele diz, para o seu filho ou para sua mãe. Isso eu acho muito Talvez bacana. daí o título, acima de tudo, o amor. Com certeza. Foi um logo que o Henrique procurou para ser o diferencial. Porque ele falou qualidade de tratamento, qualidade da ciência, qualidade médica. Digamos que, em teoria, qualquer hospital pode ter. Mas amor, acolhida, tratamento, sorriso, que faz uma diferença enorme para a autoestima do doente, que ajuda, inclusive, na recuperação. Isso nosso hospital vai ser. Questão de opinião, volta já.